Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no segundo programa da série Escola e Povos Indígenas no Brasil, nossos convidados vão falar sobre a educação escolar indígena. Para este debate, convidamos a professora da Escola Estadual Indígena Fug Cavan, no Rio Grande do Sul, Andila Caingangue, a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ruth Montserrat, e o coordenador-geral de Educação Escolar Indígena do Ministério da Educação, Kleber Gesteira Matos. Você é o nosso convidado especial. Participe! Desde a chegada dos colonizadores, a ideia de civilizar os povos indígenas esteve associada a um projeto de educação escolar. Catequizar e integrar eram os objetivos. Daí ao projeto de uma escola diferenciada, que respeita a diversidade como um valor a ser preservado, há uma longa história. No Brasil, ao longo da história, para cumprir o objetivo de integrar os índios à cultura ocidental, as missões jesuíticas tinham como meta principal a conversão aos valores do cristianismo. Essa perspectiva da catequese permanece até um passado recente. Mas a principal ideia mesmo do internato era tentar puxar os índios para a questão de ser missionários, de ser as meninas para ser irmãs, os homens para ser padres. E a negação do direito dos povos indígenas se expressarem em suas próprias línguas foi um forte instrumento de dominação. Eu fui alfabetizado em português, porque na época era quase proibido, era muito discriminado a língua. Além disso, não existia quem ensinasse, não é? Há pouco mais de 20 anos, começaram a surgir no Brasil cursos de formação de professores indígenas. O Pataxó não tem um professor melhor para trabalhar com ele do que o próprio Pataxó, né? Porque é aquele Pataxó que conhece a realidade do seu povo. É aquele Pataxó que vai respeitar o que seu povo é. Respeita as diferenças que tem dentro do seu povo. A Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 asseguram a educação escolar indígena diferenciada. A escola indígena deve ser diferenciada porque o nosso sistema de ensino ele é monoculturalista. Ele privilegia apenas a cultura, as práticas culturais da sociedade envolvente. Então, a escola diferenciada, ela vem justamente contra isso, vem caminhando no sentido de que a diferença, de que os conhecimentos étnicos e culturais dos povos possam ter visibilidade, possam ter oportunidade de ser manifestado dentro da escola e dentro do processo de ensino-aprendizagem. Na cidade de Manaus, no Amazonas, os costumes e a língua do povo Sateré-Maué são valorizados na sala de aula. Aqui estudando a aula só de Sateré idioma mesmo aqui. Faço perguntas, umas frases assim. Em outra parte do Amazonas, na cidade de Benjamin Constant, professoras e alunos do povo ticuna desenvolvem atividades a partir do Livro dos Pássaros, um material didático produzido pelos educadores da comunidade e utilizado em todas as áreas do conhecimento. E eles vão inventar a história, do pássaro. E o arte também eles desenham, e matemática ao mesmo tempo também eles contam quantos pássaros que eles vão desenhar, E mesmo também geografia, onde que o pássaro vive, Onde que ele vive, o que o pássaro come também em ciência, A arte é outro elemento marcante no dia a dia de uma escola indígena. Foi o que vimos no Centro de Formação dos Povos da Floresta, no Acre. O objetivo da eu ensinar música porque ela tem fundamental. A gente já tragamos esse de nossas origens, porque nossos parentes já viemos trabalhando em cima dela também, mas sem ser escrita, E hoje nós, como professor bilíngue, trabalhamos em cima dela, e no ritmo que a gente cantamos, e mostrar também nas escritas também, então em cima dessas nossas músicas. Mãe, pagadinha. Nha. Chore. Andila, Ruth e Kleber, muito obrigado por terem vindo. Kleber, qual a importância de se, através da escola diferenciada, as comunidades indígenas também virem a assimilar o conhecimento não indígena? Boa noite, Marcos. Mais do que assimilar, construir novos conhecimentos a partir do que a sociedade não indígena produz e oferece. Nessa apresentação inicial, a gente viu uma parte importantíssima do currículo das escolas indígenas, que é a valorização dos conhecimentos próprios, métodos de ensino-aprendizagem próprios de cada povo.
mas também os melhores conhecimentos, os conhecimentos mais importantes da sociedade ocidental não indígena, são muito importantes, são vitais para cada comunidade indígena. Então, estudar em profundidade o português, a matemática, a geografia ocidental, digamos assim, também é muito importante. E isso os professores indígenas fazem nas suas escolas com muita competência. Ruth, do seu ponto de vista, o que se preocupa mais atualmente, e principalmente em relação ao trabalho missionário? Nós sabemos que você tem um estudo longo a respeito da causa indígena, das lutas, conhece bem isso. O que te preocupa no momento em relação ao trabalho de missionários? Em primeiro lugar, boa noite, caros cursistas, e obrigado TV Escola por ter me convidado a participar desse programa. O colega Makushi, professor, falou sobre os missionários que queriam, na verdade, transformar no internato que ele cursou em Manaus, queriam catequizar. Bom, aparentemente isso agora estaria ultrapassado. Na verdade, não está ultrapassado, porque ainda sabemos que existem várias denominações evangélicas que estão doutrinando os índios, e não apenas fazendo isso, mas também transformando índios em pastores. Então, isso é bastante corrente lá em Rondônia, por exemplo. Com isso, quebrando toda aquela luta, quer dizer, enfraquecendo toda uma luta que é a de pelo menos 20 anos para cá, no sentido da escola específica, diferenciada, com respeito às culturas indígenas e ao próprio espírito da Constituição, espírito e letra da Constituição, né? Andila, e você, a respeito da escola diferenciada, há uma interpretação, no caso, alguns podem pensar que a escola diferenciada é somente a escola bilíngue. É isso? Como é que você enfatiza essa questão da escola diferenciada? Qual é a tua visão sobre essa escola diferenciada? Boa noite, cursista da TV Escola. Eu sou professora Caingangue e eu penso assim que a escola diferenciada muitas vezes é confundida com o ensino bilíngue, né? Com o ensino, alfabetização na língua materna. Mas eu acho que isso não é o suficiente, até porque, pelo menos lá entre os Caingangue, né? Quando a gente escreveu a nossa língua pela primeira vez na década de 70, até a década de 90, por aí 85, ele foi usado como, dentro das escolas, como um instrumento fortíssimo de destruição da nossa cultura, né? Então, a partir desse momento é que os professores Caingangue começaram a se organizar, porque nós percebemos que não era exatamente esse tipo de escola que a gente queria para nós. Então, a gente organizado começou a batalhar por esse ensino diferenciado que hoje, graças a Deus, né, foi contemplado pela lei, a LDB, etc., né, que nós temos esse direito de termos as nossas escolas específicas, diferenciadas e de qualidade, né. Então, eu complemento assim dizendo que o ensino diferenciado, ele não é apenas a alfabetização na língua materna. Ele é muito mais do que isso, porque todos os povos indígenas têm as suas formas próprias de ensinar. Então, isso deveria estar embasando os currículos para as escolas indígenas. Eu acho que é isso que tá faltando, está sendo confundido muitas vezes com essa escola diferenciada, o ensino de não qualidade, né? Mas isso depende também muito da formação dos professores, né? Perfeito. E esse tema da formação dos professores é importante, né? A gente vai voltar nele daqui a pouquinho. Vamos à primeira participação da Maria José, direto do Maranhão. Maria José, pode falar. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Gostaríamos de saber se a interseção da escola na colaboração para os diferentes processos de autonomia cultural e de cidadania pode contribuir para um futuro melhor dos povos indígenas sem descaracterizar sua própria cultura. Boa noite e obrigada. Muito obrigado a você, Maria José. Kleber. Boa noite, Maria José. Realmente esse processo da educação escolar
contribui, quando ele está sob controle dos povos indígenas, das comunidades indígenas, ele contribui decisivamente para o fortalecimento da autonomia. E isso significa um futuro melhor não só para as comunidades indígenas, mas para todo o Brasil, porque nós temos muito o que aprender com os povos indígenas em todos os sentidos, na medida em que cada povo pode expressar o melhor do seu conhecimento, da sua cultura, e tem condição de comunicar isso à sociedade brasileira, vamos todos ganhar nesse processo. Perfeito. Mônica, perguntas? Temos, Marcos, muitas. Os cursistas do teleposto Lindalva Silva Santos Castro gostariam de saber por que os povos indígenas precisam de uma educação diferenciada. Ruth, qual é a sua opinião sobre isso? Em primeiríssimo lugar, porque eles têm direito. E têm direito por quê? Bom, se todos os cidadãos têm direito a uma educação, no caso, quem é diferente tem direito a uma educação diferente. Então, diferenciada significa diferente. Mas como a Andila, confirmando o que a Andila falou, né, enfatizando, esse diferenciado significa que eles, na verdade, têm muito mais a aprender na escola, porque eles têm que aprender todo o lado próprio deles, da própria cultura, ou seja, escolarizar os próprios conhecimentos e, por outro lado, ainda os conhecimentos da cultura dominante. Então, eu diria simplesmente porque eles têm direito como cidadãos. Perfeito. Vamos agora à participação da Raimunda, direto do Tocantins. Raimunda, pode falar. Eu sou Raimunda Pitombeira, orientadora de aprendizagem do teleposto da Escola Estadual Conceição Brito, em Fátima, Tocantins. A pergunta é, com várias mudanças, ainda existe o empecilhos, preconceito e discriminação com os povos indígenas, sendo que nem seus direitos são respeitados e ainda são vistos como um problema. Que solução os governantes e a própria sociedade deverão tomar para resolver tal problema? Boa noite e obrigada. Obrigado a você, Raimunda. Andila. Eu acho que a questão do racismo, da discriminação contra os povos indígenas, ela só vai mudar quando a gente levar para dentro das escolas dos não índios, né, a nossa história, né, as nossas lutas, para que eles possam também compreender e respeitar as nossas culturas, né. Enquanto a gente não fizer isso e os livros didáticos estão colocando textos que podem estar fortalecendo essa discriminação ao invés de trabalhar ela de modo contrário, né, para que essa sociedade possa começar a nos respeitar enquanto povos diferenciados, eu acredito que quando isso acontecer, né, quando puder ser colocado dentro das escolas dos brancos, no currículo deles, que possa estar sendo tratada a questão da história dos índios, que faz parte da história do Brasil, né? Mônica, mais perguntas? Mais perguntas, Marcos. A Cisenino Narciso, da TV Escola de Anápolis, Goiás, toma como referência um pedacinho do trecho do boletim onde diz: a escola indígena deve estar a serviço da comunidade indígena, respondendo a seus anseios e atendendo às suas demandas, formando as crianças e os jovens de acordo com seus ideais e padrões culturais. Para isso, ela deve ter professores indígenas formados. Hoje, nas escolas, ainda é muito pequeno o número de índios que frequentam os cursos de formação de professores. Ela gostaria de saber como está a demanda de professores indígenas. Não, é o seguinte, os cursos de formação de professores indígenas são cursos especiais, específicos. Claro que qualquer indígena, como qualquer cidadão brasileiro, pode frequentar, tem direito de frequentar, principalmente as universidades públicas, qualquer curso. Mas enquanto projeto, enquanto política pública, a formação de professores indígenas no ensino superior e mesmo em nível médio, se fazem cursos de magistério específicos. Porque, como a Andila disse, né, e os professores indígenas no país inteiro reivindicam, e suas comunidades também, é preciso garantir a especificidade, a língua, a cultura de cada povo. Então, o currículo de formação de um professor para a escola, vamos dizer aqui do Rio de Janeiro, ele não contempla toda a necessidade do povo caingangue, do povo guarani, do povo chavante, porque entram muitas outras pautas culturais, curriculares e linguísticas de cada uma dessas comunidades. Então, o que nós temos hoje, o grande desafio do Estado brasileiro, das universidades públicas no país, é
oferecerem cursos de qualidade de licenciatura, cursos em nível superior, portanto, para professores indígenas, mas cursos especiais, que contemplem tudo de melhor do currículo das universidades e mais as questões que contemplam o currículo específico de cada povo. Vamos ouvir agora a pergunta da Neide, direto do estado do Maranhão. Neide, pode falar. Eu, orientadora Neide, do Colégio Rosiana Sarney, de Bacabal, Maranhão. Pergunta é: para que a escola esteja a serviço dos interesses dos povos indígenas, é necessário que haja uma melhor preparação para esse fim. Que projeto está sendo desenvolvido para que a escola atenda às expectativas desses povos? Obrigada, boa noite. Muito obrigado a você, Neide, por sua participação aqui no Salto para o Futuro. Ruth, essa pergunta referente à formação de professores, à preparação da escola, né, indígena, ela tem sido recorrente durante o programa. Enquanto estudos, enquanto pessoa preocupada com essa causa, como é que você analisa e se você tem já conhecimento de situações apontando nessa direção? Bem, se não me engano, uma das noites do programa vai ser sobre, especificamente amanhã sobre a formação dos professores indígenas. Isso, né? Vamos ter um tema também relacionado à formação de professores. De professor. Agora, eu acho que o que tem procurado, o que tem acontecido, é uma procura muito grande, um esforço muito grande por parte do MEC e também das secretarias de educação, onde existe, né, nos estados em que existem índios, de ter também o apoio, a colaboração de pessoas especializadas, de consultores, de assessores das universidades. Está havendo digamos, uma pressão, talvez até bastante grande sobre as universidades, no bom sentido, para que participem, que maior número de professores, de especialistas nas várias disciplinas, participem dessa formação dos professores indígenas. Então, aí, nesse sentido, eu acho que haveria uma possibilidade de uma melhor qualidade da formação, pelo menos não, até bem melhor do que a que ocorre normalmente nas faculdades de formação de professores, nas escolas de formação de professores normais. Porque aí vão estar antropólogos, matemáticos, musicólogos, muita gente da melhor qualidade das universidades participando nessa formação. Eu acho, não sei se responde a pergunta, Neide, mas eu acho que temos boas chances de cada vez melhorar. O importante é que já começamos, né? E que já começamos. Mônica? Os cursistas da TV Escola de Anápolis, Goiás, perguntam se os conhecimentos indígenas fizessem parte da grade curricular, se teríamos melhores resultados com relação à conscientização da população sobre os povos indígenas. A Andila já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas aprofundando essa colocação, Andila, de que forma você vê a colocação do tema indígena na escola dos brancos, por exemplo, seria única e exclusivamente através do livro didático, pode ser através de uma manifestação cultural? Como é que você vê essa abordagem numa escola não indígena? Eu acho que até poderia estar havendo um intercâmbio maior entre as escolas indígenas e as escolas dos não índios, né? O que não acontece. Então, de repente, poderia estar havendo esse intercâmbio para que a gente pudesse um conhecer o outro, haver essa festa, troca, uma dança, exatamente, uma data marcante, que a gente pudesse estar... O que você gostaria de levar, por exemplo, de uma festa para uma escola não indígena, por exemplo, a mostrar para eles? O que, por exemplo, né? O que é uma festa que os caingangues fazem em homenagem aos mortos, né? Mas ela é uma festa bastante até divertida, porque ela reúne toda a comunidade, tem a parte de danças, e aí vem a questão da espiritualidade. Então, se a gente não levar para essas escolas esse modo de ver as coisas diferentes, né? Eles nunca, se não houver essa oportunidade de dialogar, eles nunca vão perceber que nós somos povos diferentes, com concepções diferentes das coisas, nós temos valores diferentes, né? Então, eu acredito que estaria sendo possível, né? Esse intercâmbio, essa troca, né? Exatamente. Enriquece muito mais. Com certeza.
Temos agora a participação do João Barros, direto de Goiás. João Barros, pode falar. Quero, na oportunidade, cumprimentar o apresentador do programa, o professor Marcos, a Mônica e os demais especialistas que ora compõem a mesa. Eu sou o professor João Barros, supervisor do Teleposto do Salto para o Futuro, sediado na Escola Estadual de Ensino Especial Francisco Honório da Silva, em Piranhas, Goiás. Perguntamos: sabemos que existem vários professores índios com cursos superiores e que lecionam nas aldeias. Gostaria de saber com que conhecimento a escola indígena trabalha, que competências ela desenvolve em seus alunos. Agradeço pela oportunidade e desejo a todos uma boa noite e muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação, João. Volte sempre. Ruth. Eu queria... Posso invadir a outra pergunta? Pode. Não, eu queria apenas completar isso que a Andila falou. Realmente está dentro daquela definição de escola indígena, como a escola indígena deve ser, tem 4 adjetivos fundamentais: intercultural, bilíngue, específica e diferenciada. A gente fala normalmente no bilíngue, no diferenciado, acaba esquecendo que é um conceito difícil, esse do específico. Mas o intercultural é precisamente o que a Andila colocou, porque senão vira uma via de mão única. Os índios é que tem que aprender, o intercultural é de nós para os índios. E dos índios para nós, o que é deles para nós, isso não é colocado em questão. E é precisamente o que a Andila enfatizou. Agora, quanto ao professor João Barros. Eu realmente teria que conhecer a situação real de cada uma das escolas indígenas, e eu não conheço. Mas se há vários professores formados que têm curso superior, eu imagino que eles devem estar aproveitando esses conhecimentos em suas escolas. Mas mesmo assim, não é o mais importante aproveitar esses conhecimentos e sim fazer a síntese desses conhecimentos adquiridos fora com os conhecimentos da própria cultura. Eu acho que essa é a tarefa fundamental do professor. E aí eu não sei, cada professor ou cada escola terá a sua maneira de resolver isso. Perfeito. No próximo bloco, vamos conhecer o curso superior indígena oferecido pela Universidade do Estado do Mato Grosso. Até já. A Universidade do Estado do Mato Grosso é a primeira no país a oferecer um curso de licenciatura para professores indígenas. Eles já atuam em suas aldeias e estão em busca de qualificação em nível superior. Entrevistamos alguns deles para saber como é o trabalho da educação escolar diferenciada indígena. Pacairi, Chavante, Bororo, Caxinauá e Caingangue são algumas etnias representadas no curso de 3º grau indígena da UNEMAT, a Universidade do Estado de Mato Grosso. São 200 professores indígenas que trazem histórias, experiências e expectativas. A educação foi uma arma que serviu de desestruturação, levando nossa cultura, levando nossa economia. Hoje, a educação é uma arma para nos reafirmar, para buscar tudo o que está perdido, através da conscientização e preparando o futuro digno para a nova geração. Isso significa que todos os professores indígenas vão ter que se obrigar a fazer o seu projeto político-pedagógico, tratando de todos os conceitos que existem em cada povo, que é para estar colocando em sala de aula, para estar ensinando os nossos jovens. Para a prática da educação diferenciada, algumas dificuldades ainda precisam ser superadas. Existem leis que garantem o nosso direito em papel, mas quando chegamos na prática é diferente. É difícil contratação, é difícil recursos pedagógicos, material didático, é difícil para nós. Não se tem acompanhamento, por exemplo, reciclagem não temos, enquanto que numa escola na cidade tem, isso existe. Em muitas aldeias, toda a comunidade participa do planejamento escolar. Na sociedade nossa lá, quem faz a escola não é só o professor, não é só o aluno. É o aluno, o professor e a comunidade em geral. A cultura da comunidade influencia na hora da escolha e da confecção de materiais didáticos. Vários materiais didáticos que a gente tem, produzimos tanto da festa tradicional e tanto do pescaria e a caçada. Os próprios alunos fazem pesquisa
com os velhos, né? Então isso a gente transforma em material didático, mesmo que não é publicado, né? Mas a gente aproveita o trabalho dos alunos com outros alunos. Com relação assim, ao currículo, além do núcleo comum, que é obrigado por lei, né, ter o português, a história, a matemática, nós temos lá a língua materna, né, tem o artesanato, né, tem a história bacairi. E cada etnia desenvolve uma metodologia de pesquisa sobre a história de seu povo. Hoje a gente está trabalhando com a revitalização da língua e do artesanato. Além dessa festa do Ritual dos Mortos, que existe em algumas aldeias, a gente está começando a trazer as danças de volta, né? Ensinando através de pesquisas, você ensina os cantos também. Nós vamos ir até a casa do contador de histórias, né, que já não conta mais, então nós vamos em busca disso. E lá ele vai contar as histórias para nós vamos gravar, né, em fitas cassete, e daí nós vamos voltar para a sala de aula e vamos fazer a grafia dessas histórias, né, escrever da forma em que elas são contadas. Atividade que nós fazemos mesmo lá, assim, pescaria, combina com os alunos, né? Sair para pescar, bater o timbó. Além das tradições e dos conhecimentos de cada povo, a escola indígena trabalha aspectos de outras culturas. Nós reivindicamos ter escola diferenciada. Mas a escola diferenciada não quer dizer só estudar a cultura especificamente, mas e sim acompanhar desenvolvimento, acompanhar tecnologia, acompanhar essa ideia de aprendermos o que não índios usam. Andila, o trabalho de formação de professores exige um esforço, né, não só do governo federal, dos estados e dos municípios, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho a articulação entre os três poderes. Como é que você está vendo esse momento? Que tipo de participação as prefeituras estão dando a esse processo? Como os estados estão também se integrando a essa situação de formação dos professores especificamente? Eu acho que são muito poucas iniciativas que estão sendo tomadas ainda com relação à formação de professores, como o terceiro grau indígena do Mato Grosso, por exemplo, né? E alguns outros estados também, né, Kleber, que já começaram, já iniciaram alguns cursos de formação a nível de terceiro grau. Mas é muito pouco para a demanda que nós temos no Brasil, né? Por exemplo, os caingangues é um dos maiores povos em número de população. Nós habitamos toda a região sul do Brasil, sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? E então ali nós, fazendo assim os cálculos por alto, nós temos a base de quase 800 professores indígenas, né? No entanto, nenhuma iniciativa está sendo tomada por nenhum desses governos para fazer uma formação específica para esses professores. Nós temos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina algumas iniciativas assim, mas um tanto, como é que eu vou dizer, não tão específicas como no terceiro grau, por exemplo. Não porque eu seja aluna de lá e conheço como é que funcionam as coisas, mas eu sei a importância do que é fazer um curso de formação específica para ser professor indígena, como no terceiro grau, por exemplo, né? Porque eu fiz 2 anos de pedagogia na Universidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul, e eu vi que eu não tinha nada a ver com o que eu queria, né, enquanto professora caingangue, enquanto professora indígena. Agora, o momento que eu entrei na universidade, nessa formação de terceiro grau no Mato Grosso, eu percebi que desde o primeiro dia ele foi importante, porque tratava especificamente das nossas questões. Então, a gente estava ali se preparando realmente para ser um professor capacitado para fazer um ensino diferenciado realmente, né? Então, eu acho que é isso que precisava ser feito em todos os estados. Mato Grosso é um exemplo. Com certeza. Tá. Eu tenho agora a participação da Marlene, que fala direto do Tocantins. Pode falar, Marlene. Olá, sou Marlene, falo do teleposto do Colégio Estadual Vereador Pedro Xavier Teixeira, Nova Rosalândia, Tocantins.
Num passado não muito distante, o índio, por não ser dotado de escrita, tinha na oralidade a sua única forma de repasse de conhecimento, fato que dava aos mais velhos título de sábios. Pergunto, hoje, com a educação escolar indígena, como é tratada as histórias e mitos que fundamentam sua cultura quando a escola educa para a liberdade? Boa noite e obrigada. Ok, Marlene, muito obrigado por sua participação. Kleber, por favor. A Marlene tocou num ponto essencial. Só a gente gostaria de ressaltar que a oralidade não é apenas um recurso, é o recurso. A oralidade, na verdade, significam muitas estratégias intelectuais, algumas tão originais que a gente não conhece plenamente no Ocidente, nas próprias universidades, não é, Ruth? E essa rede que se constitui cada comunidade indígena constrói, mantém e transmite conhecimentos milenares, né? A gente tem registros Caingangue que com certeza constroem e transmitem conhecimentos de muito antes dos portugueses chegarem aqui ao chamado hoje Brasil, né? Então essa questão da oralidade é fortíssima nas comunidades indígenas e prevalece e deve ser fortalecida com a escola. A escola, que é o mundo da escrita, não deve substituir nenhuma dessas estratégias intelectuais da oralidade por estratégias da escrita. Deve vir a somar, compor, e agora com o mundo da informática, trazer também todos esses registros iconográficos dessa outra mídia para enriquecer ainda mais as comunidades e as escolas indígenas. O que ela disse a respeito dos mitos e histórias é uma coisa que a decisão deve pertencer a cada povo indígena, porque nem todo conhecimento indígena tem que ser escolarizado. Muitos conhecimentos devem ser transmitidos e trabalhados em espaços próprios que especialistas não indígenas não podem nem ter acesso, por exemplo. Outros em situações de tempo ou de regime de idades que não comportam numa escola. Então, é preciso que isso também fique bem claro. Não é todo conhecimento indígena que vai ser veiculado pela escola e não é simplesmente a escolarização de certos conhecimentos que vai trazer a educação diferenciada de qualidade. Por isso, como a Andila disse no começo, o fundamental é que a escola indígena esteja sob controle das comunidades indígenas. A escola indígena não pode estar sob controle do Estado, da Prefeitura, do MEC, não é nada disso. Nós temos que trabalhar para favorecer ao máximo a autonomia, a autoria e o controle das comunidades, das lideranças e dos professores indígenas sobre seus processos escolares. Perfeito. Mônica? A pergunta vem dos professores de teleposto Lindalva Silva Santos Castro. Como fazer para resgatar as origens indígenas? Eu acho que esse resgate, ele pode estar sendo feito através de pesquisas, né? De pesquisa, como a Lei Diane já falou alguma coisa sobre isso nesse programa. Ela fala em ouvir os velhos, né? Gravar, fotografar. Então, isso é uma forma de resgate. E depois você pode trazer para dentro da sala de aula. Agora, mais uma vez, a gente se depara com o problema de formação. Porque o professor tem que estar preparado para ser um pesquisador. Porque se ele não estiver preparado, ele não vai conseguir sistematizar e, enfim, levar para dentro da sala de aula como um material didático. Vamos acompanhar agora a participação da Euriene, direto do Espírito Santo. Euriene, pode falar. Ele é cursista da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Araribóia, da cidade de Pancas, Espírito Santo. E é o seguinte, no nosso município nós não temos tribos indígenas e muito menos índio que habite aqui. Gostaríamos de saber se a educação escolar indígena segue os padrões curriculares com a mesma estrutura e as mesmas exigências de aprendizado da escola do não índio. Boa noite e obrigada. Muito obrigado a você por sua participação. Ruth, esse assunto nós já tivemos a oportunidade de abordar, né, no próprio vídeo que assistimos, alguns professores indígenas colocaram inclusive a questão do currículo, mas você especificamente acrescentaria algo na construção dessa escola, enfim, como é que você está acompanhando isso, quais são as suas preocupações?
Eu acho que não apenas houve perguntas que colocaram isso, mas também professores, vários dos professores indígenas colocaram essa questão. É lógico, é óbvio que se a educação é específica e diferenciada, ela não vai ter exatamente a mesma estrutura, tanto assim que uma das questões trabalhadas nos cursos de formação é como que ao fim do curso de formação, cada professor, com sua comunidade, possa fazer o projeto político-pedagógico da escola e, portanto, todo o desenho curricular, tudo isso vai ser específico e diferenciado. Agora, eu queria... Pode? É que em cada uma das perguntas, sempre souberam umas coisinhas que eu gostaria de colocar. Sobre a questão das raízes, da cultura serem trazidas para a escola. Uma palavra assim que me dá um certo arrepio é quando se fala em resgate. Porque resgate dá a impressão, é alguma coisa que está perdida, que está ameaçada. E é assim que eu acho, pelo menos é como eu vejo, que se alguma coisa é muito viva, ela está viva na comunidade, ela não precisa ser resgatada. Agora, se ela já está perdida ou já está morrendo, como no caso das línguas que estão sendo perdidas, muitas vezes há vários povos que já não têm as suas línguas maternas. Aí se fala em resgate. Bom, resgate é daquilo que sobrou, daquilo que ainda pode ser recuperado. Então, tem que se tomar muito cuidado, porque às vezes também levar para a escola determinadas coisas da cultura pode virar folclore. Sabe, quando não está vivo, vira folclore. Então, Andila, até uma coisa que você colocou e me deu um arrepio, foi quando determinados ritos religiosos ou né, se levar para a escola, talvez não seja, não é levar para a escola, levar para os outros, né, para os não índios, talvez aquilo lá não seja o momento. Seria se me pedisse, se eu for católica, me pedisse que eu encenasse uma missa, sabe, o momento da consagração, da comunhão, parece assim, quando a coisa é viva, ela deve ser protegida, não deve ser, eu acho que o Kleber também falou, né? Vai depender exclusivamente de cada comunidade, mas a gente tem que tomar muito cuidado, não é tudo que pode aparecer. Kleber, por favor. É importante ressaltar também, e nesse debate todo, nós temos que falar tudo no plural, porque nós estamos falando muito de escola indígena, mas são escolas indígenas, num plural de 220 povos, 170 línguas no mínimo. Né? Então, o que acontece? Cada povo vai determinar que tipo de conhecimento, que tipo de trabalho vai ser feito na sua escola. É isso que deve acontecer, é isso que os povos indígenas estão aspirando e é isso que eles conquistaram como direito. Né? E nesse sentido, o que vai ocorrer de um povo para outro pode diferir muito. Às vezes, povos que estão distantes apenas 10 quilômetros fisicamente, culturalmente, linguisticamente, eles são polos opostos. Algumas sociedades indígenas no Brasil são mais diferentes entre si que outras delas são diferentes do mundo rural brasileiro. Então, o que acontece é a construção de propostas curriculares diferentes para mais de 220 povos. E, às vezes, dentro de um mesmo povo indígena, com a mesma língua, nós temos projetos políticos pedagógicos muito diferentes também da escola de uma comunidade para outra. Não é isso, Andila? Então, toda essa liberdade curricular tem que ser respeitada pelo Estado brasileiro, pelas secretarias estaduais e pelas prefeituras. Quer dizer, é uma diversidade, né? São 200 e tantos povos indígenas, 220 povos indígenas, e isso deve ser trabalhado especificamente, né, Andila? Tem que ter um cuidado muito grande para não se transformar tudo numa coisa só. É uma escola indígena, como o Kleber assentou, mas são várias escolas indígenas. Com certeza, porque cada povo tem a sua forma própria de ensinar, suas formas tradicionais de ensinar, né? Então, realmente nós estamos falando de uma imensidade de escolas, né? E que cada povo tem que estar construindo, cada professor vai ter que estar trabalhando com a sua comunidade, até porque não existe assim, uma proposta concluída, assim, que diga assim, não, a escola indígena tem que ser assim, né? Tem que ser trabalhada assim. Quem está construindo são os professores indígenas. Aí eu vejo assim, a responsabilidade dos professores indígenas de estar trabalhando o futuro desses povos, né? Então, me preocupa a formação deles mais uma vez, porque uma vez que eles têm que estar construindo o projeto de futuro desses povos e não tem o governo fazendo a sua parte, que é a formação dos professores, né?
aí complica. Fica mais difícil. Fica mais difícil e vai repercutir isso negativamente no projeto de futuro desses povos, né? Perfeito. Mônica? Marcos, e os cursistas do Teleposto Lindalva Silva Santos estão participando bastante. Que bom. Eles querem saber como fazer para combater a discriminação a fim de que os povos indígenas possam adquirir espaço na sociedade. Ruth, essa história da discriminação e também da busca de espaço na sociedade não é uma história que acontece só no Brasil, né? Nós estamos acompanhando ao longo dos anos, dos últimos anos, movimentos das minorias no sentido de encontrar o seu espaço, né? Até de lutar contra essa discriminação. É um movimento que acontece em todo mundo, né? E graças a isso, talvez houve a voz e a vez dos povos indígenas do Brasil, porque eles estão dentro de na verdade, eles estão no bojo de um movimento mundial, de luta, pelo menos desde 1980, claro que antes disso houve muitas outras lutas, a luta das mulheres por igualdade de direitos vem de mais longa data, mas de toda forma, nos países, mesmo nos países da Europa, os velhos, a velha Europa, os movimentos reassumem com toda a força movimentos e minorias que antes eram caladas, minorias linguísticas, que estão em plena forma. Bom, não sei se sabem que também estão revivendo línguas, dialetos italianos, que antes havia o italiano clássico, que era o ensinado na escola, mas atrás de cada monte tinha um dialeto, uma língua diferente, muitas vezes que não era nem latina. E essas minorias estão retomando com força. Na França, aquilo que foi esmagado em nome da igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, está retomando com muito vigor. Na Espanha nós vemos os bascos continuando uma luta que é de independência, mas é também de manutenção e de revigoramento de sua língua. Nós acompanhamos inúmeros outros países que estão tendo essa luta. E nos Estados Unidos, fora isso, o multiculturalismo, que tomou uma força enorme, devido em grande parte à enorme migração interna que eles têm do exterior. E no bojo dessa luta existem também, cada vez com maior força, os movimentos indígenas, no sentido de reconhecimento de suas identidades, de seus direitos, e principalmente como o multiculturalismo, ou digamos assim, as diferenças vêm para agregar a civilização, para enriquecer as civilizações e não para destruí-las ou para homogeneizá-las. E essas diferenças... Pode concluir. Não. É porque a pergunta, agora que eu lembrei, que a pergunta era como combater o preconceito. Isso. Você fez um passeio aí mas eu que te provoquei, né? Fazer esse passeio pelo mundo. Então, como combater o preconceito? Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que a Andila já colocou uma parte, o Kleber também, né? Eu acho que até por parte do Kleber pode haver uma situação que enfoque um pouco essa situação, porque há uma atenção também para isso, né? Sim, o que a gente tem hoje, qual que é a carta de princípio do povo brasileiro? É a Constituição. A Constituição de 88 consagrou o direito à diferença. Então isso é um princípio constitucional, isso é o básico de todo brasileiro. Nós temos que respeitar os povos indígenas para nos respeitar também. É dialogando com o outro que nós vamos conhecer também, vamos poder pensar melhor sobre os nossos próprios problemas. É pensando com as sociedades indígenas que às vezes nós vamos encontrar soluções para esse sistema educacional brasileiro tão complexo e tão mal resolvido em muitos casos, não é? Então, o combate ao preconceito passa por tudo isso e passa por esse ponto muito importante, que só vamos ser plenamente felizes nesse país quando todos tiverem direito à manutenção de suas identidades próprias. Não é o Sul naufragando o Nordeste, não é desprezando o Norte, não é qualquer camada social se sobrepondo à outra, mas todos numa pleiade de diversidade com direitos iguais, cada um podendo se afirmar na sua identidade. Andila, você deu uma informação, são 800 professores caingangues. É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eles têm material didático? Como é que... Não. Até porque depois que, na década de 70, que se formaram os primeiros professores indígenas, né? Eu faço parte dessa turma. Então, naquela época, a gente trabalhou muito material didático, né? Cartilhas, inclusive, material para trabalhar em sala de aula mesmo, né? E depois disso,
nunca mais se tomou assim não teve continuidade, não teve acompanhamento, e isso é muito complicado para a gente, porque, por exemplo, se colocar no MEC uma pessoa que não tem experiência nenhuma com educação indígena, lá no estado também o secretário, e lá no município, entendeu? Essa corrente de pessoas que não conhecem, até ela se inteirar da situação, vai longe, muito, né? Enfraquece. Daí quando essa pessoa pega o fio da meada, como se diz, é hora de trocar tudo de novo. Então a gente está sempre começando. E isso daí dificulta bastante a gente não consegue avançar, né? Hora de fazer uma pausa e depois do intervalo nossos convidados fazem suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Você está acompanhando o segundo programa da série Escola e Povos Indígenas no Brasil. E a partir de agora, nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. Andila, suas considerações finais. Eu quero reforçar mais um pouco a questão da formação dos professores, até porque eu acho que isso é fundamental para as escolas indígenas, né? No ensino bilíngue, diferenciado, de qualidade, tudo isso se resume à formação de professores. Se isso não acontecer, não vai ter essa escola específica, diferenciada, de qualidade, bilíngue, etc., né? Então, eu gostaria de alertar os governos do sul do Brasil, né, que pudessem se sensibilizar com a questão e poder estar pensando com carinho na formação dos professores caingangue. Até porque referências já existem, né? Exatamente. Você se formou? Nós estamos estudando, nós estamos em 3 caingangue no 3º grau indígena, que estamos fazendo esse curso lá pelo Mato Grosso, né? Então eu penso assim, por que a gente não pode estar fazendo, os caingangue não podem estar tendo essa formação lá? São lá 200 professores, nós somos quase 800 professores no sul do Brasil, que merecemos também essa formação, né? Então eu gostaria de alertar o pessoal para estar se sensibilizando com a questão, né? Ok. Muito obrigado, Andila. Ruth, suas considerações finais. Eu queria fazer 2 considerações finais. Uma sobre também a formação dos professores. E é a seguinte, eu uso o termo grilar porque sempre me incomodou bastante essa história da separação, da formação de magistério indígena, formação de professores em nível médio, que é o que está mais ou menos ocorrendo em todo o país. E, de repente, no Mato Grosso, temos a primeira escola de formação de professores do primeiro curso em nível de 3º grau. Ora, eu acho que é artificial essa separação, porque, na verdade, a formação dos professores deveria ser magistério indígena, ponto, sem adjetivação, porque está sendo feita em qualquer lugar onde está sendo feito com o mínimo de decência, de honestidade, eu acredito que em todos os lugares esteja assim. Na verdade, o que eles estão tendo, a formação, é uma formação de 3º grau em muitos casos. Por exemplo, em qualquer curso, que não é esse lá do Mato Grosso, em que eu vou trabalhar com a língua, com as línguas, se trabalha linguística. Ora, linguística não tem no 2º grau. E, no entanto, os índios estão aprendendo, os professores estão aprendendo fonética, fonologia, escrever em suas línguas, e uma série de conceitos. E eu digo isso porque eu sou linguista, mas em qualquer outra disciplina é isso que se dá também. Portanto, essa formação não é uma formação nem de 1º grau, nem de 2º grau. É uma formação de professores indígenas. Eu pelejaria, assim, lutaria para se abolir essa distinção. Perfeito. Tá? Isso é uma. Deixa eu dizer a outra bem rápido. Tem que terminar o programa, Ruth, rapidinho. Posso dizer bem rápido. Então, a outra é a seguinte, deixa eu retomar aqui essa frase. A escola indígena que uma professora citou. A escola indígena deve estar a serviço da comunidade indígena, respondendo aos seus anseios e atendendo às suas demandas. Tá? Bom, e aí os professores que falaram antes, alguns deles salientaram essa necessidade de ver o próprio, de ver a cultura e tudo mais. E depois um professor apareceu, estou fazendo bem rapidinho, apareceu e disse assim, que tem que ter tecnologias, a necessidade de novos conhecimentos da sociedade envolvente. Então eu queria fazer uma síntese disso e dizer assim, o que tem que ter é tecnologias, são novos conhecimentos, mas para quê? Para continuarem os povos indígenas autonomamente a sua cultura, com esses novos conhecimentos.
é a questão da autonomia. Parabéns pelo poder de síntese. Kleber, suas considerações finais. Eu gostaria de ressaltar que a formação dos professores é uma obrigação das secretarias estaduais de educação, com apoio e coordenação do MEC. Agora, a formação em nível superior, que deve ser uma continuidade, a formação do professor, na verdade, é sempre o tempo todo, né? Ele não tem momentos estanques de formação, ou pelo menos não deveria ter. Agora, quando ele conclui um curso em nível médio, ele aspira e reivindica a universidade. E, nesse caso, o esforço do Ministério da Educação é de induzir e apoiar as universidades, principalmente as universidades que têm cursos de qualidade, a oferecerem licenciaturas específicas para os professores indígenas. Um outro ponto que eu gostaria de acrescentar, que foi tocado por alguns dos depoimentos de professores indígenas nos vídeos, é a necessidade de, vamos dizer, numa figura de linguagem, amansar o Estado. É necessário que os técnicos das secretarias estaduais respeitem os professores indígenas. É necessário que eles ouçam as comunidades. A escola indígena é uma escola comunitária, da comunidade, não do Estado, repetindo um pouco o que eu disse. E, finalmente, uma mensagem, um apelo, um compromisso de trabalho que todo professor da escola brasileira deve ter, é de procurar conhecer a realidade, a sociodiversidade, a riqueza cultural e linguística nesse país. Nós temos mais de 170 línguas em funcionamento, em operação nesse país, que têm que ser valorizadas e conhecidas. Obrigado, Kleber. O segundo programa da série Escola e Povos Indígenas no Brasil termina aqui. Eu quero agradecer as presenças da Andila Caingangue, professora da Escola Estadual Indígena Fag Cavan, no Rio Grande do Sul, da Ruth Monserrat, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do Kleber Gesteira Matos, coordenador-geral de Educação Escolar Indígena do Ministério da Educação. No Salto para o Futuro de amanhã, vamos discutir a formação dos professores índios para as escolas indígenas. Você fica com as imagens dos desenhos produzidos por professores indígenas para integrar o material didático das escolas. Até amanhã.